Quando você se inscreveu no Decola, sabia que a sua vida mudaria de alguma maneira. E é para isso que a gente criou esse evento, de forma totalmente online e segura, para esses tempos que são difíceis, mas não são impossíveis. E o Centro Europeu está aqui e você pode contar conosco mais uma vez. Aproveite seu conteúdo, aproveite todos os profissionais que vão falar a partir de agora e fique ligado que no meio pode ter uma surpresinha. Até mais! Oi, pessoal, eu me chamo Sabrina, eu sou coordenadora do Centro Europeu de Ponta Grossa e eu faço parte desde 2010 da turma do Centro Europeu, com muito orgulho, desde a primeira turma de Design de Interiores. E hoje eu estou aqui com a professora Ana Gabriela Moro para a gente discutir um pouquinho sobre esse tempo que a gente está passando, essa quarentena, sobre design de interiores, sobre uma reflexão melhor do que fazer, né? Eu acho que está todo mundo passando por um momento de reflexão, não só do que fazer daqui para frente, mas como enfrentar tudo isso e como que a gente pode unir o design de interiores nesse momento, aproveitar a oportunidade para começar, ou quem já está na área, para reformular, talvez, pensar em técnicas, porque a gente está assim, a sociedade está passando por uma constante mudança, né? Principalmente agora nesse momento que a gente está passando. Então, eu vou pedir para a Gabriela se apresentar um pouquinho e a gente vai continuar o nosso bate-papo. Oi, pessoal, eu sou Ana Gabriela. A minha formação é de desenho industrial, projeto do produto, tá? Eu fiz uma especialização em projetos interiores comerciais e residenciais. E depois disso eu acabei entrando no curso de arquitetura e hoje eu também trabalho com arquitetura dentro do escritório. Já tem mais de 11 anos que eu trabalho com design de interiores, tá? E a gente vai conversar um pouquinho, vou passar para a Sabrina de volta para a gente conversar um pouquinho sobre alguns tópicos que a gente acha interessante a gente discutir nesse momento. Eu falei que poderia ter uma surpresa e tá aí. Você acaba de ganhar um workshop exclusivo de design de negócios para você decolar a sua carreira. Para validar sua inscrição, basta você printar uma das telas da conferência durante ela e marcar no Instagram @CentroEuropeoPG. Parabéns! Qual a importância de um design de interiores na vida de um cliente, assim, porque eu acho que tem muita gente que ainda tem essa mentalidade que não precisa, que é uma profissão um pouco supérflua, que nesse momento ela vai ser um pouco dispensável. Eu queria ouvir o teu ponto de vista, depois eu posso falar o meu, para as pessoas mudarem essa visão que elas têm do curso. Então, assim, a gente está num momento que todo mundo está em casa e, enfim, a gente começa a observar a casa da gente com outros olhos, né? Na correria do dia a dia, a gente acaba, assim, chega em casa de noite, não está satisfeito com aquilo, mas vai deixando levar, porque são poucos momentos que se fica em casa, né? A gente não tem um olhar para o design de interiores como exatamente aquele pequeno momento que você tem em casa, você tem um momento de qualidade, né? As pessoas, elas não olham dessa forma, elas olham de uma forma que elas vão empurrando com a barriga e vamos deixar da forma que tá e vamos levando desse jeito, né? Hoje eu imagino e eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, que é que você fica olhando aquela bagunça o tempo inteiro, tudo fora do lugar, a casa não tão aconchegante ou com poucas plantas, que é o que de repente poderia amenizar um pouco essa sensação de ansiedade que a gente tem hoje, né? Ou pensando no arquitetônico em si, é a questão da construção que não foi trabalhada aquela luminosidade externa, né? Nem aquela conversa interna e externa que a gente precisa para se sentir um pouco mais relaxado, um pouco mais confortável. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a neuroarquitetura, focado nessa observação que eu fiz para vocês. Então, a importância do design interior está em momentos de qualidade quando você está em casa,
né? De tudo tá fluindo de uma forma que você chega em casa e ela seja o teu porto seguro, o teu ponto de relaxar, o teu ponto de curtir aquele pequeno momento que você tem em casa. Eu acredito assim que a nossa profissão, nós somos interlocutores entre a vontade do cliente, o desejo e ver o espaço montado, ver aquele desejo materializado. Então, eu acho de extrema importância a nossa profissão. No começo eu também tinha um pouco de dúvida com relação a fazer esse curso, na época não tinha arquitetura, mas eu lembro que o primeiro projeto, e foi a partir da primeira apresentação de trabalho do Centro Europeu que eu consegui o meu primeiro projeto, até foi ali no Hotel Planalto mesmo, fazendo umas suítes de núpcias. E quando você vê o projeto realizado, quando você vê que você consegue transformar aquele desejo daquele cliente em um espaço real, como é que eu vou dizer, o retorno que você tem disso é muito gratificante, porque você está ajudando todas as pessoas, você está ajudando não só os teus clientes, mas pensando em outros projetos, você está ajudando a sua família, você está ajudando os seus amigos, você está ajudando a eles viverem de uma forma melhor. E pensar que, assim, às vezes pequenas mudanças de objetos mesmo dentro de casa, nem que não compre, mas uma pintura na parede, trocar uma cortina, comprar uma almofada, como você diz mesmo, planta, eu acho essencial ter uma planta dentro de casa. Pequenas mudanças podem ajudar o bem-estar. E eu vou reforçar o que você disse, acho que é real isso, principalmente porque a nossa vida está muito agitada no dia a dia, a gente não para pensar no lugar que a gente mora e tal, e nesse momento eu acho que está todo mundo pensando nisso, principalmente na parte do home office, vamos falar que quem tem que trabalhar em casa, né? Não sabe o espaço para criar ali um pouquinho de privacidade, para tornar agradável, para fazer um trabalho melhor. Então, eu acredito que a nossa profissão está justamente aí, deixar a vida da pessoa melhor, aliando a funcionalidade, a beleza, a estética. Nós somos os tradutores de tudo isso. A gente torna a vida da pessoa mais acessível, e quando às vezes a pessoa tenta fazer sozinho isso, ela acaba não otimizando o tempo, acaba havendo um desgaste maior na procura dos materiais, não sabe exatamente o que comprar, mesmo na disposição dos móveis, não sabe o tamanho dos espaços. Eu acredito assim, a circulação principalmente é um ponto muito relevante na nossa profissão, então ela é de extrema importância. Eu acho que é só quem faz um projeto de executar depois que consegue ter esse olhar para a nossa profissão. E eu queria te perguntar, Gabi, por que você escolheu essa profissão? Assim, quando você foi escolher, tinha um desejo especial, alguma coisa, um sonho de criança, alguma coisa assim? Então, desde os meus 12 anos, entre 9 e 12 anos, eu já comecei a fazer alguns desenhos de casas e fazia planta baixa, tudo na mão mesmo, né? E depois, com o computador, eu sempre acabava fazendo essa distribuição de espaços, né? Eu tenho até esses desenhos guardados todos. Então, assim, desde criança eu queria trabalhar com alguma área de criação, com alguma coisa voltada para isso, né? Na época do vestibular, eu acabei optando pelo design de produto, que também era uma área que me interessava bastante, né? E que tá ligada, né? E que tá ligada, exatamente. E daí, logo depois, logo que eu me formei, já sem eu fazer propaganda, já veio uma pessoa, eu quero que você faça o projeto da minha sala. Então, assim, foi tudo muito natural, né? Foram abrindo as portas para essa área de uma forma muito natural, e eu, como já gostava, óbvio que eu não ia negar, né? Então, já engatilhei a pós-graduação e depois senti a necessidade de ampliar ainda o trabalho dentro do escritório, fazendo arquitetura, e para poder trazer um trabalho mais completo, né, para o cliente. Eu acredito que, assim, como a nossa sociedade está em constante transformação, e vamos falar hoje na velocidade que está acontecendo tudo, né? O nosso cliente já vem com tudo pronto para você, então a gente tem que acompanhar essa velocidade, estar sempre à frente, né, no mercado, para poder ajudar nessa função. E
o objetivo realmente é otimizar toda essa experiência. E eu queria saber, assim, alguns pontos que você acha realmente importante para um projeto ser eficaz, assim. Se é na entrevista do cliente, se é na hora de escolher os materiais, como que você costuma trabalhar isso quando você tem um cliente? As suas prioridades, assim. Uhum. Então, assim, ó, por mais que o cliente às vezes vá fazer, o mais importante é a conversa com o cliente e a tua percepção que às vezes você tem e que ele não percebe que aquilo de repente é uma necessidade dele. Então, por Uhum, mais que ele vá fazer um projeto de interiores numa edificação nova, eu sempre tento conhecer a casa que ele mora hoje, né? uhum, Como que ele se comporta, como que acontece a casa dele hoje, ele vai falar, não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas muitas vezes você percebe como que é o funcionamento da casa para você poder perceber as necessidades dele, né? Então, assim, o máximo que você conseguir, e às vezes você não consegue, porque tem dificuldade, na verdade, porque o cliente às vezes ele tem muita dúvida entre o que ele realmente precisa e o que ele deseja para o espaço, pensando assim mais nas pessoas que vão vir para a casa dele do que na função em si, né? Então uhum. a gente tem que daí fazer um equilíbrio entre essas duas coisas, porque afinal é importante para ele receber as pessoas e o que as pessoas vão perceber quando chegar na casa dele, né? Uhum. E a gente tem o outro lado de atender essa necessidade dele, que é inconsciente, sabe? Então, eu acho que é um trabalho Às quase vezes de ele não consegue transmitir, às vezes, né? exatamente, Sem palavras. é um trabalho quase de psicólogo, da gente Exatamente. procurar ler o que o cliente realmente está precisando naquele momento, sabe? E daí, às vezes, quando a gente coloca no papel e ele vê no projeto, ele se toca. Não, era isso que eu precisava, era exatamente isso, e às vezes ele nem te falou isso, é algo que você percebeu, né? Então, o designer de interiores, ele tem um pouco de psicologia, a gente tem que ter essa percepção, tem que ter esse olhar, assim, muito fino e detalhado para a gente conseguir perceber o que o cliente precisa naquele espaço e está esperando. Eu acredito que hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, existe uma tendência na simplificação do estilo. O cliente valorizar o que é realmente importante para ele. Eu acho que nós estamos no momento de fazer descartes na vida, né? Tudo que é supérfluo, que não precisa mais, tanto de amizade, se é o trabalho que você gosta, se vale a pena, né? Eu acho que é um momento bem reflexivo agora, nessas 2 semanas que a gente está passando, de analisar o que eu estou fazendo, se é isso que eu realmente quero. Então, eu acho que, falando da decoração em si, o que importa realmente é a gente traduzir os sentimentos do cliente, como você disse, ir na casa, ver os objetos que ele ama, não fazer aquele projeto que acaba sendo cópias da cópia, da cópia, da cópia, que não tem a personalidade dele, né? Porque quem vai morar ali é ele, não você. Nós temos às vezes a tendência de querer fazer mais o belo, que está mais na moda, a tendência de Milão, mas não é a cara do cliente, né? Então, acho que cada vez a gente tem que priorizar mais esse momento com ele, esse momento da tradução dos desejos que ele tem, para tornar uma vida mais leve, uma vida mais com a sua essência, assim, tentar traduzir essa essência. E outra coisa que eu ia te perguntar o que te inspira, Gabi? Assim, na hora de fazer um projeto, por exemplo, são filmes, são viagens, são livros, são feiras. Eu acho que a gente tem que estar sempre acompanhando o mercado, mas eu gostaria de ouvir de você se você tem alguma inspiração específica, assim, na hora de montar um projeto. Eu acho que a inspiração está exatamente no cliente, na vivência dele. Eu acho muito personalizado isso, assim, né?
por exemplo, assim, alguém que seja um pouco mais fechado, um pouco mais tranquilo, alguém que seja mais despojado, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que a inspiração tá na história dele, no que ele vai ter de história na casa, o que eu vou... De repente, uma peça acaba se tornando a inspiração para todo o projeto, né? Isso acontece muito. Então, eu acho que a maior inspiração sempre é o cliente e a vivência dele, né? Mas óbvio que quando eu faço uma viagem, de repente, aconteceu isso quando eu fui para Fortaleza, acho, que vendo uma paisagem, eu vi aquela composição de cores das falésias com a cor do mar e, sabe, aquela composição daquelas cores, eu já fiquei maluca para tentar usar aquilo no projeto. Então, assim, a gente acaba referenciando e a própria paisagem, a própria natureza acaba trazendo algumas composições de cores que muitas vezes a gente não tinha imaginado e que pode trazer algo bem interessante para o projeto. Mas desde que isso se encaixe no perfil do cliente, na personalidade dele, né? E você prefere fazer, com a sua especialização, projeto mais residencial ou comercial e por quê? Eu gosto ainda mais de fazer o residencial, de entrar nessa vivência do cliente, eu acho mais interessante, né? Apesar que eu já peguei muitos projetos comerciais que eu gostei bastante de fazer, né? Mas o projeto comercial, ele tem outros detalhes, a questão de circulação, ergonomia, toda uma questão funcional que é muito mais importante do que não do que o residencial, porque mais pessoas vão utilizar aquele espaço, né? Vamos pensar assim. Então, isso é muito mais forte no comercial. Mas o residencial ainda é o meu xodózinho, é o que eu mais gosto de fazer ainda. É interessante que a gente sempre tem um lado que fala mais alto, né? Então, eu acho que cada vez mais, até dando uma dica para os alunos, para os novos profissionais, é de repente, assim, não fazer de tudo um pouco, abrir o leque, cada vez mais ir se percebendo naquilo que gosta, ir se especializando. Hoje a gente tem esse campo de tem a oportunidade de fazer várias especializações, por exemplo, só no comercial, ou alguma coisa no residencial, ou só na iluminação, ou paisagismo, ou eu vou trabalhar com design náutico, sabe? E se percebendo para fazer aquilo que realmente gosta, né? Então, ainda a gente tem essa chance de... E dentro disso que você falou, né, que é uma tendência mundial mesmo, e você ter todo mundo se especificar muito numa área e você não fazer um trabalho sozinho, você fazer um trabalho multidisciplinar. Isso é uma tendência mundial. Hoje, obviamente, ainda é uma cidade como Ponta Grossa, a gente ainda não pode trabalhar tanto dessa forma, mas daqui a alguns anos as coisas vão passar a ser dessa forma também, né? Onde você vai ter uma equipe que ele vai fazer a parte da iluminação, ela vai fazer a parte de móveis, ele vai fazer a parte do gesso, então tudo vai se especificar muito, né? E o que é mais interessante disso é que a gente vai ter projetos mais diferenciados, né? E com mais qualidade. Sim, isso porque é o mais importante, né? Exatamente. E falando de tendência, por exemplo, assim, eu acho que uma grande tendência agora do nosso mercado é um design democrático. Eu acho que as grandes marcas estão percebendo isso e baixando o custo e elevando a qualidade para não fechar justamente esse nicho, para as pessoas terem mais acesso a peças de design, que hoje, por exemplo, você pode encontrar no Tokstok, alguns nomes de designs famosos, mas com custo mais baixo, assim. Então, isso eu acho que é uma grande tendência, democratizar o design de interiores. E outra coisa que eu acho, você já vai falar um pouquinho na tua visão, o que é a tendência nesse mercado, agora 2020, 2021, eles querem uma decoração meio que em tempo real, assim, né? Uma coisa rápida, assim, que tá tudo acelerado. Então, eles querem acompanhar a velocidade de tudo que está acontecendo, ou eles mesmos já vêm com tudo meio pronto para você. Hoje a gente tem aquele aplicativo do Pinterest, então eles já meio que escolhem todas
as coisas que querem ter em casa. Então, assim, eu acho que são projetos mais rápidos também. Uma tendência a fazer também projetos online é uma forma de você trabalhar, né? Para ser rápido, não demorar tanto assim numa obra. O que você vê como tendência para agora, 2020, 2021? O que eu vejo como tendência realmente são projetos express, né? Eu acho que com pouco se muda muito, né? Com poucas peças, pouca mão de obra, você muda bastante, né? Eu tenho percebido também nos projetos, aí sim, nos projetos um pouco mais elaborados, é um projeto muito mais funcional, um projeto muito... obviamente que a gente vai aliar a estética, né? Mas projetos práticos e funcionais no sentido assim de que eu não vou fazer uma parede inteira de espelho, primeiro porque a gente tem que pensar no custo, e daí, por exemplo, assim, no retrasado, o espelho, por exemplo, subiu 4 vezes durante o ano, né? Então, assim, ou seja, pensar em formas de você dar amplitude para esse espaço, que por exemplo, seria a colocação do espelho, mas de uma forma um pouco mais em conta, de uma forma um pouco mais, sabe, um pouco menos, um pouco mais prático, porque é menos para limpar, sabe? Então eu vejo as pessoas muito preocupadas com isso, com a praticidade de manutenção das coisas, né? Por exemplo, eu não quero assim porque não é tão fácil de limpar, eu não quero essa cor porque aparece mais a sujeira, eu não quero tal piso porque é difícil de limpar, né? Então hoje a gente tem uma tendência de clientes que a gente não tem mais uma pessoa para estar limpando a casa o dia inteiro, né? Todos os dias. Então, a tendência, eu acho que é maior hoje é essa questão dessa praticidade, de você ter um ambiente legal, um ambiente relaxante. Eu acho que a tendência é vir mais clientes com esse tipo de pensamento de eu quero tudo aconchegante, eu quero tudo gostoso, mas eu quero tudo fácil de colocar, fácil de limpar, fácil de organizar, né? Amplo, enfim, eu acho que a tendência é procurar materiais também que se relacionem com isso, sabe? Que a gente chegue nesse objetivo. Pegando esse gancho que você está falando, então, para deixar um projeto mais funcional e bonito, como você já disse, na paleta de cores que você falou que viu na sua viagem, esse projeto express, você falou do espelho, né, na forma de usar aquele ambiente. Eu vou falar aqui, por exemplo, da integração dos espaços, que hoje a gente vê muitas vezes, principalmente em apartamentos, hoje eles estão cada vez menores. Há uma tendência deles serem menores, né? Antes eram 70 metros, em Curitiba tem um apartamento com 35 hoje, então você cada vez mais vai ter que projetar isso e deixar um espaço para circulação, e que eu acho bem essencial. E queria saber se tem mais alguma dica, assim, para deixar o projeto funcional, que você sempre faz, ou pensa, ou lembra, ou você nunca, assim, deixa de fazer, assim, para deixar ele funcional. Eu acho que o que eu sempre tento, e principalmente nos espaços mais compactos, né, é sempre o multiuso de alguma coisa. Por exemplo, é um móvel que na lateral abre isso, que vira isso, ou é um banco que, sabe, que você abre e pode guardar tal coisa. Então, assim, o que eu sempre tento buscar é isso, além dessa integração dos ambientes, né? E eu gosto muito de trabalhar com a continuidade, trabalhar com a continuidade, sabe, do espaço. Não, aquilo é o painel TV, mas aquele painel TV vira, integra com tal área, integra com tal área. Isso eu uso muito nos projetos, né? Eu acho que ajuda nessa questão da integração. Mas eu acho que essa questão que daí o cliente fala assim, nossa, olha que legal, esse espacinho vai dar para colocar tal coisa, vai dar para guardar tal coisa. Então, eu tinha pensado nisso, né? Vai me resolver para o que eu precisava. Então, acho que a gente tem que pensar muito nessa questão também, que o móvel, ele tem que ter multifunções, sabe? Gabi, você falou ali no começo sobre a neuroarquitetura, que é uma das matérias que você vai ministrar agora no nosso curso de design. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é uma palavra que está sendo, assim,
que está em voga, mas ninguém sabe muito sobre do que se trata, né? Se é mais voltado para arquitetura, de design, se é mais psicologia. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para os nossos alunos e para quem está assistindo. Então, falando um pouquinho sobre a neuroarquitetura, na verdade é um estudo da neurociência que é aplicado à arquitetura, né? Então, geralmente ele é um trabalho em conjunto, um trabalho multidisciplinar, né? Entre o arquiteto e o psicólogo ou o neurocientista. Né? Ele é muito utilizado hoje, por exemplo, no comercial, mais utilizado no comercial. Por quê? Porque assim, a gente tem hoje grandes empresas onde se trabalha muita gente em ambientes integrados, então a gente tem toda uma questão. E esse ambiente ele precisa propiciar e até, vamos dizer assim, induzir uma produção maior do funcionário, né? Então, esse ambiente tem que propor, inconscientemente, ele tem que propor que o funcionário queira produzir mais naquele espaço, né? Então, a gente tem um trabalho de iluminação natural, qual é a cor ideal da lâmpada para a tarefa que vai ser executada naquele espaço, né? Qual é a importância da luminosidade externa, da integração interno e externo. Então, a gente tem um trabalho de cores, de como que isso vai funcionar dentro do cérebro daquele usuário, né? Então, assim, voltado para o comercial, seria mais ou menos dessa forma. Voltado para o residencial, a gente tem um trabalho muito mais minucioso, que seria um trabalho em cima do que o cliente ou o paciente, né, necessitaria na casa dele, vamos dizer assim, na vivência dele. Né? Então, por exemplo, se a gente tem um cliente que ele tem muito problema de ansiedade, por exemplo, ele precisa, vamos dizer assim, que o ambiente seria parte da medicação dele, né? Ele teria um ambiente, por exemplo, mais relaxante, um ambiente onde ele se sinta um pouco mais à vontade. Então, a arquitetura vai funcionar a arquitetura de interiores funcionaria como uma ferramenta para que aquele cliente não sinta aquela ansiedade toda, para amenizar todo esse problema que ele tem tido, né? Então, e assim, quando a gente fala em ansiedade, a bagunça, a falta de organização, ela é algo que ela acaba gerando essa ansiedade na gente, né? De não ter um ambiente organizado e cada coisa no seu lugar. Né? Como eu digo aqui em casa, quando eu organizo, por exemplo, o meu armário, eu posso não estar vendo ele por dentro o tempo inteiro. Eu fecho a porta e eu não estou vendo ele. Mas me dá uma sensação de paz, de saber que ele está organizado, que cada coisa está no seu lugar. Né? Que eu fiz uma limpa naquilo, que eu tirei que não precisava mais, né? Então, mais ou menos dessa forma que vai funcionar. E um dos pilares da neuroarquitetura é exatamente a organização, né? A organização é o que vai fazer com que isso não transfira sentimentos que não sejam interessantes para o usuário, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui, né? Bom, dentro desse estudo, obviamente, na verdade é uma coisa que automaticamente a gente acaba fazendo, mas na neuroarquitetura, a gente usa um pouquinho da neuroarquitetura já, né? Mas vamos dizer assim que a gente se aprofunde mais na necessidade do usuário mesmo, na necessidade diária dele, né? Então, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos de ambientes bem iluminados, hoje do olfato, a parte da visão, que é a parte da cor, isso vai estimular, né? Então, a neuroarquitetura, ela, na matéria de neuroarquitetura, a gente vai aprofundar um pouco mais em cima disso, né? Então, vai ser bem legal. Que legal. Também acho que, assim, resumindo de uma forma bem simples o que você falou, eu acho que, assim, a casa é o reflexo do nosso interior, né? Você pode ver que quando, igual você disse, você começa a querer arrumar aqui, a querer arrumar lá, porque alguma coisa dentro de você também está querendo ser arrumada, né? Você está fazendo uma limpa de alguma
coisa. Pode reparar que eu já fiz o teste, é realmente isso. Então, vai ser super legal que, como você disse, nós não somos, além de designers, amigos, a gente tem que fazer um pouco da psicologia também, né? Para poder ajudar todo mundo. E eu acho que essa área só vem acrescentar no nosso trabalho e no desenvolvimento dos projetos. Então, estou super feliz que os alunos vão conseguir ter esse contato contigo e com essa matéria. Para encerrar assim o nosso papo, eu queria saber de você o que você, como você definiria a beleza de um projeto? Você acha que a beleza vem antes, quando você pensa no projeto, você pensa antes ou na funcionalidade dele primeiro? No meu ponto de vista, eu acredito que ela vem até depois, assim, primeiro pensando na disposição dos móveis e de tudo, e depois com a entrevista com o cliente, você encaixando suas ideias e, assim, deixando um projeto belo, né? Você vê um bom design, a diferença de um bom design e de um mau design é na funcionalidade que ele tem depois, né? Então, a gente tem que ajudar a todos no projeto. Então, eu queria saber a tua opinião, assim, você prioriza a beleza ou a funcionalidade ou os dois juntos? Principalmente a funcionalidade mesmo, né? Quando eu vou iniciar o estudo de um projeto, eu inicio pela planta baixa, eu inicio pela distribuição daquele espaço, se aquilo vai funcionar ou não. Óbvio que quando eu estou pensando na planta baixa e proponho que ali vai ter um móvel, eu já começo a imaginar esteticamente como que ele vai acontecer, né? Como que eu vou resolver aquilo. Uhum. Mas principalmente em cima do que o cliente quer, porque ele quer isso, porque aqui tem uma passagem, porque ela tem que estar livre para passar para a varanda, ela tem que estar livre da porta de entrada até a cozinha, porque ele vai chegar com as compras, né? E ela vai ter que acontecer de tal forma, e sabe? Então a cozinha é uma parte funcional que exige bastante, né? A gente sempre tem que pensar no uso dela, quando chega a compra, o que acontece, daí você vai colocar onde, para você guardar onde, né? Então você tem todo um fluxo de trabalho que você tem que pensar, né? Engraçado, só pegando um gancho no que você está falando, a gente está vivendo isso hoje, né? Com relação às compras do mercado, como é que eu deixo bancada na limpeza, nas sacolas, coisa que a gente não estava vivendo antes, né? Então é uma nova visão de pensar, até deixar os sapatos na entrada, projetar um móvel para isso. Então, para você ver como está em constante mudança, a gente tem que fazer as adaptações, né? Exatamente. Então, assim, às vezes o cliente nem sabe que a gente pensou em tudo isso, né? Ele só vê o projeto pronto e acha super legal e no uso funcionou, mas por trás disso tudo teve um estudo longo, né? E a partir das nossas experiências, inclusive, né? Então, por exemplo, na minha experiência como tia, por exemplo, eu cheguei no ideal do que seria um interior de armário para um quarto de criança. Entendeu? Sim. Então, assim, de trazer um pouco das nossas vivências também, de como que vai se organizar para o cliente, porque você já viveu aquilo na prática e já sabe que aquilo é mais legal, né? Que aquilo vai funcionar e que vai atender ao que ele precisa. Então, assim, eu acho que é um pouquinho de tudo, é um pouco da experiência que a gente tem, um pouco da experiência que a gente tem como profissional, da experiência que a gente tem como usuário, né? Eu acho que tudo isso a gente vai levando para o cliente para fazer o projeto ideal, né? Legal. Então, Gabi, eu queria agradecer a tua presença, esse bate-papo que a gente teve hoje, e eu queria que você fizesse um convite para os novos alunos aí, para a nova turma que vai começar e que vai te conhecer agora como integrante do corpo docente do Centro Europeu, para eles, de repente, assistirem uma aula, se tiverem ainda em dúvida. Então, eu queria que você deixasse um recadinho para eles. Eu quero convidar todo mundo que está pensando em fazer design interiores, né? É uma área muito legal, ela é apaixonante mesmo, ela vicia, a gente pensa o dia inteiro, as soluções chegam a qualquer momento, né? É uma delícia trabalhar com design interiores, é uma área que está crescendo, é uma área que a gente tem muito, acho que, a contribuir para a nossa sociedade, né? Pensando sempre
em atingir aquele público que realmente necessita do nosso trabalho, né? Eu acho que, para mim, o meu foco é o maior, né? Que é fazer meu trabalho chegar onde as pessoas realmente estão precisando. Se quiser conversar também, a gente está aí para conversar, para expor, para se está com dúvida de fazer ou não. Então, além da aula, eu acho que a gente pode marcar um bate-papo para conversar, trocar uma ideia de como está o mercado, né? Então, eu me coloco à disposição. Esse semestre eu vou pegar peguei duas matérias, né, extras, que é neuroarquitetura e Visual merchandising. Visual merchandising, né? Que é uma área que eu tenho um curso também. Então, acho que eu vou poder contribuir bastante para vocês e com certeza todos os outros professores, né? Eu acho que o curso está diferente esse ano. A Sabrina veio com ideias novas. Eu acho que vai ter um curso diferente, com muito mais qualidade do que já tinha. Eu acho que vale muito a pena de participar do curso, com certeza. Então, eu agradeço muito a tua presença. Obrigada. Agradeço ter aceitado o convite de fazer parte, né, do nosso time, com muito orgulho. E agradeço a todos vocês que estão assistindo e também me coloco à disposição para um bate-papo. A gente não está na escola essa semana, mas eu posso deixar depois meu telefone, a escola tem, ou no Instagram mesmo. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, para ligar, para conversar, para tirar uma ideia. E espero que logo, em breve, a gente já se encontre, né, para poder dar continuidade nos nossos trabalhos, tá bom? Então, muito obrigada e até! Eu que agradeço o convite, pessoal, e qualquer coisa a gente tá aí.